A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. O tema do nosso trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina. E o subtítulo, os sofrimentos e a restauração de Jó. Estamos diante de um trimestre bíblico. Lição de número 2, o título diz: Quem era Jó? 3 tópicos serão apresentados: um homem de caráter irretocável, um homem sábio e próspero, um homem de profunda piedade pessoal. Estes são os tópicos. Irmãos, o título da lição: Quem era Jó? Vejam só algumas indagações e o porquê desta lição. Jó realmente existiu? Parece que é uma pergunta assim, sem nexo, uma pergunta muito simplória. Mas nós vamos ver ao longo desse trimestre que há muitos embates, infelizmente, na área teológica sobre essa questão. Quem era Jó? E essa lição vai responder à altura estes questionamentos. A leitura bíblica em classe ela já serve para esse sentido. Se encontra em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Vejam, os detalhes das inúmeras informações dadas sobre Jó visam mostrar a narrativa como uma história real e não como uma parábola. O que é uma parábola? Deixa aqui nos comentários. Jó não era, portanto, uma lenda, no sentido de uma ficção historicizada. Não era uma ficção religiosa, irmãos. Jó não era um personagem imaginário, mas sim uma pessoa real. Nós mostramos isso na aula passada, quando o professor também, na leitura bíblica em classe, o comentarista, destacou as referências de Ezequiel, capítulo 14, os versículos 14 e 20, e também São Tiago, capítulo 5, versículo 11. Ou seja, no Antigo e no Novo Testamento há referência sobre Jó. Então Jó realmente existiu. E eles colocam Jó ao lado de Noé, ao lado de Daniel. Ou seja, então duvidar da existência de Jó é também duvidar da existência de Noé e também do profeta Daniel. Dão esses versículos e eles dão testemunho desses fatos. E quem critica, quem pondera essa real existência, irmãos, infelizmente, são chamados teólogos liberais. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E também os famosos eruditos. Irmãos, preferimos e sempre ficamos com a Bíblia Sagrada. O texto áureo que se encontra lá em Jó 1:1, diz assim: havia o homem. E eu quero destacar esta palavra homem. Irmãos, os irmãos também devem ter visto essa matéria, que uma importante companhia de aviação agora não cumprimenta mais os seus passageiros com senhoras e senhores. Agora eles dão uma saudação sem gênero. Eles dão agora um bom dia. Não se pode mais falar senhoras e senhores. Irmãos, é a famigerada ideologia de gênero. Não estou saindo da lição, irmãos, mas aquilo que nós também podemos aproveitar no nosso contexto social. Então, quando diz assim, havia um homem, então eu posso cumprimentar uma pessoa como senhor, como senhora. Nós não podemos entrar nessa canoa furada da ideologia de gênero. E a palavra homem no hebraico é is, como um indivíduo ou uma pessoa de sexo masculino. Também é usado para indicar a pessoa do sexo masculino ou marido. Irmãos, curiosamente, a palavra também é usada para animais, referindo-se ao macho e à sua fêmea, tá? Na terra de Uz, continua no versículo, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, destaca essa palavra, reto e temente, destaca também a palavra temente a Deus, e desviava-se do mal. A palavra sincero quer dizer imaculado, reto, íntegro, adjetivo que significa integridade, perfeição. E daqui a pouco nós vamos ver em que sentido a Bíblia está falando dessa tal perfeição de Jó. Esse termo raro, quase exclusivamente poético, frequentemente traduzido como perfeito, mas vejam só este final, mas sem o sentido de totalmente isento de falhas, pois era usado a respeito das pessoas cheias de falhas, justamente cheia de falhas. A palavra temente quer dizer no sentido moral, quer dizer uma pessoa reverente. Ela também é utilizada para uma pessoa medrosa. Mas vejam, essa palavra temente a Deus, não é que já tinha medo de Deus, ou seja, Jó seguia Deus de forma irrestrita. É quando você teme uma pessoa mesmo na sua ausência. A palavra Deus, muito utilizada aqui, Elohim,
no hebraico, muito utilizada pelos patriarcas, designa o único Deus verdadeiro. E diz também que Jó desviava-se, ou seja, ele evitava, ele extirpava, ou seja, arrancava o mal pela raiz, dar as costas, vejam só esse sinônimo. E ainda, esse desviava-se quer dizer decapitar, ou seja, Jó cortava o mal na sua raiz. E também a palavra mal, está aí o verbete em hebraico, quer dizer no sentido ético ou moral. Irmãos, Jó capítulo 1, versículo 1. Vejam só que indagação. Se todos são pecadores, como Jó poderia ser perfeito? E agora, como é que nós respondemos isso? O problema, Deus, o próprio Deus, declarou que Jó era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Entretanto, agora, vamos ver a contradição. Será que a Bíblia ela se contradiz? Não, a Bíblia ela responde ela mesma. Entretanto, a Bíblia insiste em dizer que não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está aí a referência. Irmãos, a solução é bem simples. A boa palavra dita a respeito de Jó não tinha um sentido absoluto, como fica claro mais tarde por sua condenação no capítulo 38 e pela própria confissão de Jó. Vejam, o próprio Jó, ele expressa isso lá no capítulo 42, versículo 6. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele só se arrepende quem é realmente um pecador. Além disso, Deus apenas proclamou a sua total isenção de culpa perante os homens, ao passo que Romanos, nós vamos ver lá na carta do apóstolo Paulo, está falando que ninguém, a não ser pela obra de Cristo, é isento de culpa perante Deus. Romanos 3,19. Mais uma vez a palavra sincero. Quer dizer, a palavra sincero na revista Corrigido é traduzido na revista Atualizado dizendo que Jó era um homem íntegro. Ou seja, Jó era um bom comerciante, Jó era um bom pai, Jó era um bom administrador, Jó era bom em tudo. Vejam, irmãos, o quilate de Jó. A verdade prática diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível, grave isso, nós vamos falar daqui a pouco o que é um caráter. Obtém testemunho acerca da sua integridade. Temos que ser cuidadosos, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas estão criticando a Casa Publicadora, dizendo que ela repete muitas lições. Irmãos, faz 17 anos que a Casa Publicadora trouxe esse tema, e o comentarista na ocasião foi o decano Cláudio Honor de Andrade. Irmãos, hoje as pessoas estão sendo orientadas, infelizmente, em muitas faculdades de renome, em muitas universidades, que nós temos que ter uma postura crítica. Sim, mas antes de criticar, isso é método científico, irmãos. Nós não podemos nos esquecer que primeiro nós temos que analisar, visualizar e só depois criticar. Criticar é uma das terceira ou quarta situações do método científico. Então, olha, vejam, analisar. Irmãos, pergunte para os que estão criticando esse trimestre: você já leu o livro de Jó? Vejam só, uma pergunta básica. Nós vimos no trimestre passado também um trimestre bíblico, nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e eu fiz uma pergunta básica na última aula: você conseguiu ler a carta do apóstolo Paulo? Eram apenas 6 versículos, com 15 a 20 minutos. Nós conseguimos fazer essa leitura. Então, antes de criticar, nós temos que analisar, nós temos que observar. Então, cuidado com as questões da crítica. Eu não posso só criticar por criticar. O livro de Jó, irmãos, vejam só que curiosidade, não se inicia com a primeira palavra do livro. Isso era um costume hebraico. E nós vamos ver, por exemplo, no livro de Gênesis, Bereshit, no princípio, sempre os livros do Antigo Testamento se iniciam com uma das primeiras palavras do seu próprio livro. Isso não acontece com o livro de Jó. Irmãos, interessante também, você não vai encontrar nada no livro da História dos Hebreus de Flávio Joséfo. Vejam, a história dos Hebreus e o patriarca Jó antecede a criação do povo judaico. A leitura diária, irmãos, eu destaquei na leitura diária, lá no rodapé da lição,
diz assim, um homem com uma família festiva. E me chamou a atenção, você professor, você que irá lecionar, você pode destacar nos seus comentários aquilo que te chama a atenção. Vejam, um homem com uma família festiva. Diz assim o versículo 4, e iam seus filhos e faziam banquetes, e cada um no seu dia. Alguém diz que era o aniversário deles. E enviava e convidava as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Vejam que era não era uma festa de bebedeira, mas era uma festa social entre as famílias. Infelizmente, as nossas reuniões familiares só se dão conta em que sentido? E você sabe muito bem, quando nós temos que enterrar um ente querido. Então, o povo de Deus faz festas para a glória de Deus. Vejam, um homem com uma família festiva. Nós temos que nos reunir mais com este princípio, com este propósito. O tópico 1 disse assim, um homem com caráter irretocável. Eu pedi para que vocês destacassem lembra lá da verdade prática? O que é caráter? Eu vou colocar aqui no meu quadro interativo, Vejam, caráter é a marca de uma pessoa, seu padrão de traços ou estilo de vida. Isso é definição de caráter. É aquilo que guia nosso comportamento. Observe, caráter está linkado à questão comportamental, de acordo com os valores e princípios adequados. Diz respeito à conduta do indivíduo, resultante, anote isso, da formação familiar. Então, a questão do caráter está diretamente linkada à questão da conjuntura familiar. Vejo como a família é importante. Destrói-se a família, acaba-se também o bom caráter da pessoa. É também resultante da formação cívica. Veja o importante da sociedade. E também da formação espiritual. Então, a importância da escola bíblica dominical, a importância da sua leitura devocional, do seu estudo, a importância de participar do culto da palavra aí na sua igreja, diz respeito à formação espiritual e logo estará atrelado ao caráter da pessoa. Irmãos, continuando, deste modo, o caráter não depende do grau de instrução, mas sim dos princípios e valores que são incutidos na mente de cada pessoa. Vejam, é adquirido e não herdado. Então, aquela ideia de que filho de peixe, peixinho isso não acontece com a questão do caráter. O caráter está aliado à ética de cada pessoa. Vejam agora, a etimologia do nome de Jó. Há muitas controvérsias. Tá? Eu já quero adiantar. Tá aí a forma do original do nome de Jó. Irmãos, a etimologia não é clara, mas ela é normalmente equiparada como a raiz que significa odiar ou ser inimigo, hostil. É possível que o sentido passivo, ser perseguido, também é outro significado, pesaroso, seja o melhor significado para o substantivo usado aqui. Possui o sentido de alguém que se torna objeto de perseguição. Então, cai muito bem este significado para o nome de Jó. A forma arábica do nome parece vir da raiz que significa retornar ou arrepender-se, ou penitente, ou ainda a ampliação dessa ideia, ser piedoso. O original hebraico está aqui a descrição, Job, na Vulgata Latina, quer dizer desconsolado ou o que chora. Então vejam os muitos significados, vejam a etimologia, vejam como não é clara. Irmãos, vocês sabem muito bem disso, que na cultura antiga, o nome de uma pessoa dizia muito sobre ela. Destaque o seguinte nessa lição, Jó era um homem rico. Observe que um dos primeiros personagens relevantes, logo depois de Adão, tinha riqueza material, mas que, diferentemente dos demais, tinha um caráter íntegro. Em nossos dias, irmão Jó poderia muito bem estar, vocês sabem disso, na lista da Forbes, dos homens mais ricos, os bilionários do planeta. Seria um sheik, um verdadeiro magnata. Jó era o mais sábio. Vejam, as pessoas destacam a questão da riqueza, da prosperidade material de Jó, mas também a Bíblia diz que Jó era o homem mais sábio que existia naquela época. Então, também é bom nós destacarmos isso. Irmãos, as qualidades morais e espirituais.
Esta primeira explanação sobre a vida deste patriarca já é um verdadeiro tapa nas teologias da prosperidade e também da teologia da confissão positiva. O que mais se destaca, o que é mais relevante na vida de Jó, era que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, o que se sobressai na vida dele são essas qualidades morais e espirituais, não a sua riqueza material. Jó era famoso não por ser um homem rico, não, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Irmãos, lembre-se, o amor ao dinheiro, isso é uma resposta já, e nós vamos ver ao longo da lição, na questão da teologia da prosperidade, confissão positiva. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Isso ocorre por causa do apego. É pecado ser rico? Ter muito dinheiro? Não, mas é o apego da ambição que o homem desperta diante do dinheiro ou de algum bem material. Irmão, já estou encerrando. Diz, agora uma questão da postura apologética. Diz que lá no versículo 5 que Jó oferecia holocausto segundo o número de todos eles. O catolicismo romano, ele se aproveita desse versículo e ele vai dizer o seguinte: declara que uma pessoa pode expiar o seu próprio pecado e de outros ainda, por meio de indulgências. Como nós podemos responder biblicamente a este questionamento? É uma resposta apologética. Irmãos, a resposta que nós damos é a seguinte: ao oferecer sacrifícios em favor de seus filhos, Jó não estava ensinando que uma pessoa pode expiar os pecados de outros, nem promovendo o ensino das indulgências. Os irmãos com certeza já ouviram falar sobre isso. É verdade que Deus ouve as orações dos justos, Tiago 5, versículo 16. Contudo, a virtude de ser um homem, de ser humano, não é transferida aos outros, ainda que as Escrituras nos convidem a orar em favor das pessoas, como Jó orou. Isso deve ser feito pelos vivos e não pelos mortos. E ainda, irmãos, o fato de Jó estar orando pelos seus filhos, Jó demonstrou grande preocupação com o bem-estar espiritual dos seus filhos, temendo que houvesse pecado no coração deles. Oferecia sacrifícios. Hoje, os pais podem mostrar a mesma preocupação orando pelos seus filhos. Isso significa sacrificar algum tempo diariamente para pedir perdão por eles, ajudá-los a crescer, protegê-los e ensiná-los a agradar a Deus. Irmãos, que vocês possam ter uma ótima aula e lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém.